Jornalista, radialista e grande incentivador do esporte em Juiz de Fora. Mário Helênio de Leri Santos foi o mais jovem comunicador do país. Durante 60 anos, ele respirou o esporte e exerceu a profissão com categoria, além de ter sido responsável por manter acesa a paixão do torcedor e ouvintes de rádio. O mosaico vem hoje ao Estádio Municipal, que leva o nome do radialista Mário Helênio para o lançamento do livro que presta uma merecida homenagem a esse homem de muitas facetas, que foi o cronista esportivo mais jovem do país. É uma Tita Pereira, é madeira de vento. Ricardo, como foi conviver com o Mário Helênio para você? Acima de tudo, uma experiência muito grande, uma verdadeira faculdade o Mário Helênio. Ele nos ensinou muito, passou a experiência, nos ensinou a gostar das várias modalidades esportivas, não só do futebol. Então foi uma experiência muito grande, uma lição de vida, porque o Mário, ele não mexia só com as modalidades esportivas, não só divulgava, mas como ele participava como dirigente, como membro dos tribunais, das juntas de justiça desportivas. Então ele estava ativamente ligado e tinha uma abertura, era um embaixador de Juiz de Fora, não só em Minas, mas pelo Brasil afora, nas federações, confederações, nos veículos de imprensa, onde quer que nós chegávamos, dizíamos a palavra Mário Helênio, ela abria as portas. Ivan, como era o Mário Helênio na rádio? Ele tinha alguma espécie de ritual antes de entrar no ar? Olha, o Mário Helênio chegava com os papeizinhos, né, que todo mundo comenta, com várias e várias anotações. E no começo, né, a gente estava na faculdade ainda, não tinha formado, a gente ficava curioso em saber como que ele conseguia organizar aquilo para falar. E na verdade ele lidava com aquilo com muita tranquilidade e muito importante a gente ter essa oportunidade, né? A gente fala, é um lugar comum a gente dizer que quando você está começando tem que ter alguém que sirva de espelho, mas realmente é fundamental a gente ter oportunidade, no período de estar quase formando, ter essa oportunidade de conviver com o Mário Helênio, que já é um jornalista de vanguarda naquela época, por um aspecto já fundamental, além de ser esporte local, prioritariamente local, não ficar só no futebol, que era uma tendência de jornalista na época, muito fanático por futebol, a importância de outros esportes que hoje está aí. Na época tinha canal de TV aberto, hoje a gente tem 10, 15 canais de TV fechado, que mais ou menos viriam, né, comprovar que aquele programa dele era de vanguarda lá há 20, 30 anos atrás. Como foi conviver com o Mário Helênio? Foi um aprendizado. Quando eu cheguei a Juiz de Fora em 1974, já encontrei Mário na redação do Diário da Tarde, eu fui para o Diário Mercantil e também na Super B3. Eu tive a oportunidade de dividir o programa com ele, fazendo algumas vezes. E todas as nossas viagens esportivas que nós fazemos por interior das Minas Gerais, tínhamos que nos reportar ao Mário sempre à noite para ver como é que estava. E durante o dia a dia era assim uma figura agradabilíssima, sempre antenada no que estava acontecendo. Foi um professor. Ricardo Wagner participou do programa No Giro da Bola, que Mário Helênio apresentava, e nos contou sobre a sua experiência. O programa ele era basicamente do esporte local. Ele tinha um espaço para divulgar também as coisas nacionais, Campeonato Mineiro, Carioca, Seleção Brasileira, mas o foco maior era o nosso futebol amador, as modalidades estudantis, os jogos colegiais, as copas de futebol, de futsal, o handebol, enfim, eram as nossas modalidades esportivas e no final do programa ele destinava a divulgar o Tupi e o Esporte, que em 88, quando eu entrei na rádio, eles estavam disputando a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Depois o Esporte foi rebaixado, ficou o Tupi e esse espaço sempre nos 10 minutos finais do programa ele destinava ao futebol, ao Tupi, com a minha participação, do Ivan Elias, do Nelson Júnior, do Márcio Guerra, que ele fazia questão. Seu Ronaldo, como era o Mário Helênio no dia a dia da redação do jornal? Eu acabei de comentar ali agora que o Mário Helênio era uma figura sui generis. Ele trabalhava num jornal que era matutino, que era o Diário Mercantil. E eu trabalhava no Diário da Tarde. Quem trabalhava no Diário da Tarde, trabalhava à noite. Quem trabalhava no Diário Mercantil, trabalhava de manhã. O Mário Helênio ia de manhã e de noite. Ele ia de manhã, ficava de noite, saía de lá 3 horas da madrugada. Era uma figura, assim, ímpar. Porque, além dos casos incríveis que ele tinha para contar, e ele contava muitos casos durante a madrugada, ele era uma figura assim que
colaborava com a gente com o Diário da Tarde. Eu, por exemplo, eu era editor de esportes e ele me dava muito material para eu publicar no Diário da Tarde, do qual ele não era empregado. E ele escrevia a matéria e me dava a matéria para eu publicar. Me ajudava a fechar, eu tinha 3 páginas para fechar, e ele me dava material para me ajudar a fechar as páginas. Esta noite para nós, ela representa muito, é de grande alegria, porque ela resgata para muitos, principalmente as novas gerações, aqueles que estão chegando a Juiz de Fora agora nos novos tempos, a figura do Mário Helênio, que é uma figura ímpar e que deveria ser sempre motivo de homenagens, principalmente por aqueles que amam essa profissão de radialista, de jornalista, enfim, da área de comunicação. O Mário Helênio praticamente um desbravador, que numa época que era tudo difícil, e eu me lembro de ver as transmissões esportivas dos campos de Juiz de Fora, que eu acompanhava quando garoto, eram cabos longuíssimos, né? O pessoal da técnica tendo que arrastar, os locutores mal alojados, né? Sem cabine, como é hoje, com todo conforto, com água, com ar refrigerado, e Mário Helênio ali, junto com o Maurício de Campos Bastos e outros mais da época, fazendo aquelas transmissões que, quando a gente não podia ir ao jogo, acompanhava como se fosse ao vivo mesmo, sem nenhum exagero. E o Mário Helênio era aquele radialista que ele se incomodava não só com o futebol profissional de Juiz de Fora, e o mais importante, o Mário Helênio tratava com grande carinho todos os esportes amadores da cidade. Eu me lembro que eu também, na época, praticava futebol, jogava na várzea, futebol de salão. O Mário Helênio noticiava jogos de campo de várzea, com os resultados, e às vezes destacava. Ele recebia também notícias da região de Bicas, Santos Dumont e etc. E ele fazia questão. Isso que foi falado no vídeo aqui, eu me emocionei bastante, porque retratou fielmente que essas pessoas conviveram de perto com ele e foram uma felicidade rara, né, de mostrar quem foi Mário Helênio. Uma pessoa ímpar e que, felizmente, deixou frutos. Que eu estou vendo nas novas gerações, que eu até convivi na qualidade de professor, que estão com o mesmo idealismo, com a mesma proposta de tratar o esporte e principalmente os meios de comunicação com esse amor, com esse carinho. Mas essa chama, né, que movia o Mário Helênio, eu acho que ela ainda está viva. E é um legado que ele deixou para Juiz de Fora, e creio que agora com este livro e com esse vídeo aí, vai servir de exemplo para muitas gerações, para muitas pessoas que não tiveram o prazer de conhecer, de conviver e de saber quem era o Mário Helênio. E o que você acha que tornou o Mário um profissional tão completo? Eu acho que era a preocupação na apuração, né? A preocupação em dar respaldo às pessoas que passavam informação para ele. Então aí nesse caso independia de qual esporte, qual a modalidade, qual atleta, qual o nível da competição, porque o que torna a pessoa uma pessoa confiável é exatamente essa, né? Você passa uma informação e a pessoa repassa aquilo pro ouvinte. Foi o caso do Mário. Eu imagino que durante a carreira dele toda ele fez isso demais. E isso fez com que as pessoas também criassem um compromisso de passar notícia para ele. Foi uma troca que beneficiava o Mário jornalista, mas em compensação beneficiava aquele também que dependia da notícia, dependia da divulgação. Como era o Mário Helênio em família, como marido? Ele era ótimo, muito bom, muito dedicado à família, a mim e a meu filho. Só tive um filho. Agora ele chegava muito tarde em casa, porque ele se dedicava muito ao jornal. Ele trabalhava nos associados. E ele gostava, ele mesmo fazia a coluna dele todinha, do modo que ele queria, do jeito. Aí ele chegava em casa mais tarde. Aí o meu pai falou: ô Aparecida, o Mário é muito bom, mas ele não é muito do lar. Você não tenha muitos filhos. Eu peguei, não quis, eu tive um, não tem arrependimento, ótimo filho, muito bom. E tem 3 netos, 2 estão na França. E tem meu neto que é engenheiro. Dona Maria Lúcia, como era o Mário Helênio como irmão? Como irmão, ele era a pessoa mais maravilhosa que você pode imaginar. 100%, digamos assim. Um irmão maravilhoso, muito apegado à família.
A paixão dele pelo jornalismo veio desde sempre? Veio desde pequeno, com papai dono de jornais. Ele acompanhava todas as reportagens, participava, já fazia parte de artigos, de reportagens, sempre se interessou desde pequenininho. E como foi crescer com Mário Helênio? Olha, foi ótimo, foi uma experiência de vida muito boa, né, porque eu acompanhava a campo de futebol, festival de música popular, jogos de vôlei, né, de uma forma ou de outra ele sempre estava envolvido em alguma promoção, né, ou mesmo no jornal, né, na redação do jornal, no estúdio na hora do programa de rádio, nas coberturas de carnaval, cobertura de eleições, né, então essa época de infância eu passei muito com ele, né, aprendendo e conhecendo e até admirando. Vendo sempre ele em todos os eventos da cidade, passando sempre muito rápido para lá e para cá e participando de tudo, em termos de esporte, carnaval, tudo que acontecia na cidade, ele estava sempre por aí. E ele costumava levar o trabalho para casa? Domingo, dia de jogo, né? Ele estava sempre acompanhando todos os jogos ao mesmo tempo e era quando a gente via. Ele ali ligado em um monte de radinho ao mesmo tempo e anotando tudo para poder fazer a resenha. E a paixão dele pelo jornalismo esportivo te influenciou de alguma forma? Olha, ele era um apaixonado não só pelo jornalismo, como pelo esporte, pela difusão do esporte, um apaixonado pela cidade, né? Influenciou, não diretamente em termos de eu vir até a abraçar a profissão de jornalista, mas no meu modo de ser, no meu modo de pensar, sem dúvida deixou marcas. Bruno, como era o Mário como avô? Sempre foi muito carinhoso, sempre procurou, né, divertir o pessoal e contar história, né? Era um contador de história aí, que eu me recordo pouco, convivi com ele por 8 anos, né? Não tive o prazer de conviver por mais tempo, mas tenho boas lembranças, né? E com certeza, pelo que eu li aí nos depoimentos aí, já me fez lembrar ainda mais coisas aí do que a gente viveu, né? Como foi conviver com Mário Helênio? O Mário foi uma experiência única para as pessoas que vivem do esporte, que gostam do esporte, que gostam de Juiz de Fora. O Mário Helênio era um exemplo, não tinha outro igual. O amor que ele tinha pelo esporte, pela cidade, por tudo. E eu tive a oportunidade de conviver muitos anos com o Mário e isso me deu um grande upgrade na minha vida, na minha forma de agir, na minha forma de pensar e de encarar o esporte como um todo. Então, para mim, hoje, isso aqui é só felicidade. Flávio, para você, como foi conviver com o Mário Helênio? Foi muito bom, né? O Mário Helênio sempre foi um exemplo para todos nós de dignidade, de carisma, de competência. Então é sempre bom você conviver com pessoas nesse nível. E para mim, especialmente, porque ele que me lançou como treinador de voleibol. Logo no meu início da minha carreira, o Pedro Edson foram as pessoas que me lançaram como treinador de voleibol. E depois eu vim a conquistar tudo que eu conquistei. Então ele foi muito importante na minha vida, em todos os sentidos. E quais eram as peculiaridades do Mário? Bom, ele era muito acelerado, né? O Mário andava rápido, falava rápido, escrevia rápido. E as madrugadas com ele na redação da Tribuna do Diário Mercantil eram bem interessantes porque ele digitava fazendo a matéria, falando o que ele estava escrevendo. Então nós já sabíamos o que ele iria escrever porque ele estava digitando o que estava escrevendo e ao mesmo tempo colocando o material para o jornal. E na rádio, a peculiaridade dele é que ele escrevia o material num papelzinho desse tamanho para fazer um programa de meia hora. Vocês se uniram à equipe para escrever o livro? Foi a partir de um convite do professor Márcio Guerra, que é o idealizador dessa iniciativa. Ele me convidou o professor Álvaro, a professora Cristiane, e a partir daí, então, nós construímos esse projeto sobre a vida do Mário Helênio, que também se transformou num projeto de iniciação científica da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Na verdade, é um resgate que a cidade já devia ter feito há algum tempo ao Mário Helênio, que foi o maior jornalista esportivo de Juiz de Fora, um grande dirigente. Então, a ideia do grupo que se reuniu era fazer uma homenagem ao Mário Helênio e principalmente um resgate do maior jornalista que Juiz de Fora já teve. E como foi o processo de pesquisa para esse resgate dessa memória? Foi grande, demorou vários meses, nós tivemos a possibilidade de consultar o arquivo pessoal do Mário Helênio, que está com a família. A gente consultou muitos jornais, a gente consultou documentos que estão na Funalfa, que estão guardados, e nós fizemos cerca de 40 entrevistas. Então, essas várias fontes que fez com que a gente conseguisse ter uma grande reportagem falando sobre o Mário Helênio. Eu acho que esse livro pode influenciar os jornalistas esportivos mais novos, porque muitas pessoas não conheceram o Mário Helênio, não conheceram sobre a vida dele, o que ele fez de bom para a cidade. A gente fala Mário Helênio, só conhece pelo estádio e acha que foi só um incentivo ao futebol, mas na realidade não foi. O Mário Helênio ele incentivava qualquer modalidade esportiva, ele sempre apoiou, ele sempre quis o bem de Juiz de Fora. Ele era um apaixonado por Juiz de Fora, ele respirava Juiz de Fora, ele amava Juiz de Fora. Então, e a questão da ética, ele é uma pessoa muito ética, o modo dele trabalhar, isso tudo eu acho que os jornalistas, os radialistas atuais mais novos, devem conhecer essa história para saber que já existiram pessoas como o Mário Helênio. Eu sei que é difícil a gente arrumar uma pessoa, um profissional para substituí-lo. A gente fala que as pessoas são insubstituíveis, mas eu acho que o Mário Helênio é uma daquelas pessoas que jamais serão substituídas, mas que tem que servir de exemplo para os profissionais mais novos. O Mário ensinou para nós que o esporte não é só futebol. Ele era um profissional que falava e entendia de todos os esportes, de todas as modalidades esportivas, e tinha sempre na sua carreira a construção do seu perfil profissional a partir de uma palavra chamada credibilidade, que é muito importante nessa relação que ele tinha com as fontes, a forma como ele tinha de comunicar, de passar as suas informações. Então são todas construções que eu acho que são importantes para aqueles jovens jornalistas que estão chegando agora no mercado e para aqueles que pensam em um dia também serem profissionais da comunicação. O professor Márcio Guerra, da Faculdade de Comunicação da UFJF, é um dos autores do livro Mário Helênio, a história do cronista esportivo mais jovem do Brasil. Márcio, por que escrever um livro sobre Mário Helênio? Porque era preciso resgatar a memória dele para aqueles que conviveram com ele, e era importante que as pessoas que não conheceram o Mário Helênio conheçam e saibam da dimensão e da importância, do significado dele para o jornalismo, para a história de Juiz de Fora. E qual a importância de o estádio municipal levar o nome do Mário Helênio no título? Porque é o maior espaço esportivo da cidade e por isso mesmo nada mais justo que ser dedicado ao maior nome do esporte da cidade. Na sua opinião, o que o Mário Helênio deixou de mais importante? De mais importante para mim, ele deixou o nome dele, porque é um nome que em qualquer lugar que você vá, que você o cite como jornalista, como pessoa, principalmente, ele era uma pessoa estimadíssima na cidade. Não há nada contra. Eu nunca vi uma pessoa falar um mal, uma coisa do Mário. Ele era maravilhoso, jornalista muito competente, né? Desde pequeno, muito competente e muito simpático, muito amigo de todos os amigos. Uma pessoa fora de série. Olha, na minha carreira eu posso dizer que tudo, porque eu passei a gostar das modalidades esportivas. Eu me tornei também, além de cronista esportiva, radialista, jornalista,
eu me tornei dirigente esportivo, presidente da Liga de Futebol, vice-presidente, me tornei árbitro. Acima de tudo, o legado de amor à cidade onde ele nasceu, o incentivo ao esporte de uma forma muito pedagógica. O Mário tinha uma visão muito ampla, para além dos resultados simplesmente dos jogos, né? Ele era um cara que incentivava demais a prática esportiva também na formação do ser humano. E o legado da comunicação de uma maneira geral, dessa questão da responsabilidade de comunicar, da relação com as pessoas, da disciplina, e de fazer as coisas com prazer e com amor. Então a história dele é uma história muito rica, sob o ponto de vista também de nos fazer entender as grandezas que estão ao nosso redor e de como que a gente tem que valorizá-las. Qual a importância, o que de mais importante Mário Helênio deixou para Juiz de Fora? Um legado de amor ao esporte, de amor à cidade, uma legião de jornalistas esportivos que aprenderam com ele. O Mosaico fica por aqui. Hoje você conheceu a história de Mário Helênio através de pessoas que conviveram e trabalharam com ele. Quando eu completei 50 anos de imprensa, de atividade na imprensa, uma pergunta que me era feita constantemente: Mário, valeu a pena? E eu sempre respondi que sim. Que se eu tivesse um dia que começar de novo, eu queria começar da mesma forma que eu estou. Quer dizer, escrevendo em jornal, falando em rádio, mexendo no esporte, quer dizer, trabalhando e colaborando para que clubes e entidades sempre possam fazer o melhor possível para Juiz de Fora.